Olá, crianças, que bom estar aqui com vocês, conversando com vocês neste momento. Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês e falar também que o Ministério Infantil não esqueceu de vocês, não. É por isso que eu estou aqui, para comunicarmos que, a partir de hoje, nós estaremos postando vídeos com gravações de histórias alegóricas, histórias evangelísticas e histórias missionárias. Neste vídeo, só vocês estarão me vendo, mas eu gostaria muito também que vocês participassem. E no final de cada história será lançado um desafio para vocês, onde durante a semana vocês farão esse desafio, gravarão o vídeo e mandarão para mim. Tá? Então vamos lá para a história de hoje? A história que eu irei contar hoje, ela é muito conhecida já por algum de vocês, mas é uma história que eu gosto muito e tem por título O Peão Frederico. A história começa assim. Pedro era um garotinho muito pobre, muito humilde. Ele morava numa pequena casa de madeira junto com seu pai e sua mãe. Pedro era marceneiro. Marceneiros são aquelas pessoas que trabalham com madeira. Eles fazem móveis, eles fazem cadeira, fazem mesa e fazem até brinquedo. E às vezes, pai de Pedro ele não conseguia vender nada. E aí faltava dinheiro para eles, crianças. Às vezes não tinha nem o que comer. E Pedro vivia triste com toda aquela situação. Mas aí Pedro tinha uma tristeza maior ainda. Sabe o que era? Ele não tinha brinquedo. E era o sonho dele era ter um brinquedo para brincar. E todo dia quando ele ia à escola, ele via seus colegas, cada um com um brinquedo mais lindo que o outro. E ele ficava olhando e aquilo ia entristecendo o coração dele, porque o sonho dele era ter um brinquedo e ele não tinha. E o seu pai, que observava a situação de Pedro, ficava triste por não ter condições de comprar um brinquedinho para ele. E sabe, crianças, o dia do aniversário do Pedro estava chegando. E o pai ficou pensando como ele ia fazer para alegrar o coração do filho. Então ele pensou e depois de muito pensar, ele teve uma ideia. Já sei, vou fazer um brinquedo para Pedro. E aí ele foi, pegou um pedaço de madeira, levou para a sala onde ele trabalhava, esperou Pedro dormir. E quando Pedro dormiu, ele começou a trabalhar naquele brinquedo. Começou a trabalhar naquele brinquedo, foi fazendo. E toda noite, quando ele esperava Pedro dormir, ele descia e começava a fazer o brinquedo. E aí, depois que ele terminou, ele viu aquele lindo peão que ele tinha feito de madeira. E ele ficou muito feliz e não via a hora de chegar o dia tão esperado para fazer a surpresa para Pedro. Foi aí que esse grande dia chegou. O pai de Pedro ficou pensando e disse, como que eu vou fazer essa surpresa? Ele pensou e disse, já sei. Todo dia de manhã, quando Pedro acorda, ele toma banho, ele escova os dentes e a primeira coisa que ele faz logo em seguida é descer e ir até a prateleira onde ficam as xícaras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse peão e vou colocar atrás da xícara de Pedro. Assim, quando ele levantar e pegar a sua xícara para tomar café, ele vai ver a grande surpresa. E esse dia chegou. Cedinho, Pedro se levantou, tomou seu banho e desceu para tomar seu café. Quando ele chegou próximo à prateleira, que ele pegou a sua xícara, crianças, que surpresa ele teve! Ele olhou imediatamente e viu aquele brinquedo que estava atrás da sua xícara de café. Nossa, Pedro ficou tão feliz, mas tão feliz que ele soltou um grito de alegria. E seu pai, que estava lá no seu quarto, escutou aquele berro e gritou de lá. É para você, filho. E Pedro não contou duas vezes. Pegou aquele peão, tomou seu café rapidinho e correu para o quintal. E lá ele começou a brincar com o peão. E jogava o peão para um lado, e jogava o peão para o outro, e pegou o peão e levantava e olhou e disse, eu preciso dar um nome para você.
Ele pensou, pensou e disse: já sei, vou lhe chamar de Frederico. Frederico será o seu nome. A partir de hoje nós seremos bons amigos. Tudo que eu fizer você vai fazer também. Para onde eu for você vai. Você será meu grande amigo. Ah, já sei. Tenho uma outra ideia. Quando eu chegar lá na escola, eu vou pedir umas tintas emprestadas dos meus coleguinhas e vou pintar você. Vou fazer você bem bonito, você vai ficar bem colorido, bem bonito. E foi o que aconteceu. Pedro pegou aquele peão, pintou ele todinho e deixou ele com um colorido muito bonito. E todo dia ele levava Frederico dentro da sua bolsa. E aí quando ele chegava em casa, ele fazia seus deveres de casa e corria para o quintal para brincar com o amiguinho. Certo dia, o pai de Pedro chegou com ele e disse que eles teriam que mudar de casa, porque o aluguel da casa onde eles moravam estava muito caro e eles não tinham condições de pagar. E eles teriam que mudar para outro lugar. E Pedro ficou feliz, porque para ele seria uma aventura. Ele não via a hora de chegar na outra casa, de estar junto com seu amigo, de brincar. E ele pensava, será que lá naquele lugar também terá um quintal grande onde eu posso brincar com meu amiguinho? E para ele seria uma aventura. Então, um amigo do pai de Pedro, que tinha um caminhão, pegou, botou a mudança deles dentro do caminhão e levou até a nova casa. E Pedro ajudou a mãe a fazer a mudança, colocou tudo em uma caixa e, uma coisa importante, ele pegou seu amiguinho Frederico e arrumou dentro de uma caixa e colocou dentro do caminhão. E aí saiu a mudança. E Pedro estava dentro do caminhão e era tudo novidade para ele. Ele olhava a estrada, via os caminhos, as árvores, os pássaros, e ele estava muito feliz. Tanto que ele esqueceu do seu amiguinho que estava atrás no caminhão. Quando de repente ele nem notou, o caminhão passou por cima de um buraco. E quando o caminhão passou por cima desse buraco, ele começou a sacolejar. Sacolejou com bem força, que uma das caixas que estavam atrás tombou, caiu. E dentro da caixa estava Frederico. Foi rolando, caiu e aí, de repente, ele olhou e não conseguia mais voltar e ele começou a fazer força querendo rodar para conseguir pegar o caminhão, mas suas forças foram se acabando e ele não conseguiu. E aí ele só via de longe o caminhão sumindo pela estrada. E ele ficou lá, triste. E agora, o que será de mim aqui sozinho, sem ninguém? Como é que eu vou fazer? Nunca mais eu vou ver o meu amiguinho. E o caminhão sumiu. Quando eles chegaram na nova casa, Pedro foi a primeira coisa que ele fez, foi correr lá na caixa de mudança e ir atrás do seu amiguinho. E procurou, abriu todas as caixas e nada encontrou. Perguntou para a mãe, perguntou para o pai, mas eles não sabiam onde estava Frederico. E aí Pedro começou a ficar triste porque não achava o seu amiguinho. E foram se passando os dias, e aí Frederico continuava ali, caído pela estrada. Já tinha pegado sol, já tinha pegado chuva, aquelas cores bonitas que Pedro tinha feito nele, já estava todo desbotado. Qualquer pessoa que por ali passasse, qualquer criança que por ali passasse e visse Frederico, nunca iria imaginar que ele já tinha sido um peão tão bonito, tão colorido. E aí o tempo passou e Pedro continuou a ficar triste. Não sorria mais, não brincava mais, não queria mais nem comer crianças, de tanta saudade do seu amiguinho. Mesmo que o pai quisesse fazer um outro brinquedo para ele, ele não queria não, porque ele queria era o seu amigo, o Frederico. E aí, certo dia, Pedro foi para a aula. E quando ele voltou da escola, sua mãe lhe pediu um favor. Disse assim: Pedro,
Você pode ir até a estrada, pegar uns pedaços de madeira para a gente colocar dentro do fogão. Sabe, crianças, o fogão da casa do Pedro não é que nem o nosso, não. Era diferente. Para a chama sair, eles precisavam colocar lenha, precisava colocar madeira para poder sair a chama. E Pedro, como era uma criança muito obediente à sua mãe, ele foi fazer o que ela pediu. Ele saiu pela estrada, catando os pedaços de madeira, e todo pedacinho de madeira que ele encontrava, ele ia pegando, e aí ele levou até sua casa. Quando ele chegou lá, criança, ele abriu o fogo e colocou dentro do fogão. Mas de repente, ele olhou e ele viu algo que não lhe era estranho. Será que era seu amiguinho Frederico? Sim, crianças, era Frederico que estava dentro do fogo. E Pedro não contou duas vezes, meteu sua mãozinha lá dentro e puxou seu amiguinho. Esse gesto de Pedro, crianças, foi um gesto de amor. Ele salvou seu amigo que estava no fogo. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos porque machuca. Não pode mexer no fogão nem brincar com fogo sem a permissão da mamãe e do papai por perto. Mas Pedro ele demonstrou seu grande amor pelo seu amiguinho, a ponto dele ferir as suas próprias mãos. Mas a dor foi tão grande que ele gritou e sua mãe o escutou lá da sala e veio correndo para saber o que tinha acontecido. Quando ela chegou lá, ela viu a mãozinha de Pedro toda queimada e rapidamente ela passou remédio e enrolou numa faixa. E por muito tempo a mãozinha de Pedro ficou ferida, enfaixada. Mas com o passar do tempo, aquela mãozinha foi melhorando e aí Pedro começou a tirar as faixas, tirou as faixas, mas aí ficaram as cicatrizes. E Frederico, toda vez que olhava para a mãozinha de Pedro, ele via aquelas marcas que salvaram sua vida, que tiraram sua vida dali de dentro do fogo, pelo sacrifício que Pedro fez a ponto de ferir as suas mãos para salvar seu grande amigo. Sabe, crianças, nós sabemos da história também de um homem que agiu da mesma forma. Nós sabemos que Deus, Ele nos amou tanto, Ele nos ama tanto, que Ele também fez esse sacrifício. Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus veio ao mundo para nos salvar, para dar sua vida pelos nossos pecados. Todos nós somos pecadores, nascemos pecadores, mas Deus nos entregou o seu Filho e aqui o Senhor Jesus sofreu, morreu, foi machucado e foi pregado numa cruz. Ele derramou seu sangue precioso para nos salvar, para nos livrar do lamaçal do pecado. Esse foi um gesto de amor que Deus teve para com cada um de nós. Mas sabe, crianças, o nosso Jesus, ele não está morto não. Porque a palavra de Deus aqui nos fala que no terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e está lá no céu preparando um lindo lugar para todo aquele que nele crê, para todo aquele que aceitá-lo como Salvador de sua vida e morar com ele um dia lá no céu. E vocês sabiam que nós também teremos o privilégio, todos aqueles que aceitarem Jesus no seu coração terão o privilégio de estar com Jesus lá no céu e ter o privilégio de ver as suas mãos marcadas, cicatrizes marcadas pelos pregos na cruz. Assim como Frederico, toda vez que olhava para a mãozinha de Pedro, ele via o sacrifício que Pedro fez para salvá-lo. Assim nós também teremos esse privilégio de toda vez que olharmos para as mãos de Jesus e vermos as suas mãos marcadas, sabermos do grande amor que Deus teve para com cada um de nós. E você, criança que já é salva, você tem esse privilégio de agradecer a Deus todo dia por Ele ter dado a sua vida por nós,
por Ele ter dado o seu Filho amado para morrer na cruz pelos nossos pecados. Você tem agradecido a Deus por isso? Você tem um coração grato a Deus por Ele ter te salvado? Se não tem, pense nisso. E você que ainda não tem Jesus no seu coração, você pode fazer isso agora. Você pode depois conversar com sua mãe ou com seu pai e falar com Deus, pedir para que Ele possa fazer morada no seu coração. Amém? Nós queremos agora orar. Nós vamos abaixar nossa cabeça. Onde você está aí? Vamos falar com o nosso Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nós queremos neste momento, ó Pai, te agradecer pela tua palavra dada aqui. Te agradecer, ó Deus, pela vida de cada criança, ó Pai querido, que neste momento está acompanhando este vídeo, que está acompanhando a mensagem da tua palavra, meu Pai. Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem, ó Pai querido, estado com cada família, ó Pai, tem nos suprido, ó Pai amado. Nós te somos gratos, ó Deus, porque apesar das tentações, apesar das provações, nós confiamos em Ti, ó Deus, e sabemos que Tu estás no controle de tudo e que tudo logo vai passar, Pai. Tudo isso vai passar e nós queremos estar aqui, ó Deus, com um coração grato a Ti, sempre, ó Deus, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito conosco, Pai. Mais uma vez te peço pela vida de cada criança, Deus amado. Abençoe a vida delas, abençoe a vida das suas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado desta lição e vamos para o nosso desafio? O desafio é: vocês terão que gravar um vídeo me falando o que foi que vocês entenderam sobre a mensagem, o que você pôde tirar de proveito para a sua vida. Vocês vão fazer isso durante a semana e vocês vão me mandar. E lembre-se, eu quero que vocês também me falem um versículo decorado. É um versículo bem facinho que vocês já sabem. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Não esqueçam, eu conto com vocês, tá? E a próximo sábado eu estarei postando o próximo vídeo. Beijos, um grande abraço em cada um de vocês. Tchau!